paz seja com todos e bem-vindos a mais uma mensagem que faz parte de uma série de textos lidos pelo canal Sopro do Eterno para a sua edificação. Então já curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe com um amigo. Chorando entre o pórtico e o altar, parte 2. Extraído de uma mensagem de Leonard Ravenhill. Na cidade de Leeds, onde vivi na Inglaterra, o avivamento veio. Veio porque havia um homenzinho ali, ele era iletrado, não tinha graduação, mas sim ele tinha um coração em chamas. E ele trabalhou e teve 3 estafas não mentais, mas físicas. Sabe por quê? Porque ele jejuava muito. Mas ele tinha autoridade. Paulo diz em Efésios 6:19, orai por mim, para que me seja dada intrepidez. Em outras palavras, ele queria dizer, deixe que a palavra seja dotada com aquele algo misterioso que você não pode definir e ninguém pode dar. O algo a que chamamos unção. A unção de Deus. Se dinheiro pudesse comprá-la, alguns de vocês venderiam suas casas para obtê-la, mas não se pode comprá-la com dinheiro. E não se pode obtê-la na universidade. Estamos tentando casar cristianismo com prosperidade, popularidade e personalidades, e não está funcionando. Ou você pode pregar a doutrina da prosperidade que alimenta a nossa carnalidade. Olhe, por que esses homens que pregam isso não vão para o terceiro mundo pregar onde eles precisam disso? Conheço pessoas ricas, muitas delas são pessoas adoráveis, e creio que Deus permite que elas tenham um ministério de socorro atendendo a necessitados. Mas quando a igreja de Jesus Cristo é próspera, ela nunca tem avivamento. Mas sim quando ela é pobre. A oração é a linguagem do pobre. Inclina teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Os satisfeitos consigo mesmos não precisam orar. Os autossuficientes não querem orar. Os cheios de justiça própria não podem orar. Mas o homem que compreende, preciso de algo fora de tudo que é humano, deseja banhar sua alma na oração. Frequentei uma pequena escola bíblica na Inglaterra, onde havia apenas 35 alunos, mas fico contente porque o diretor era um homem de oração, Samuel Chadwick, que escreveu o livro O Caminho da Oração. A reunião mais fraca em qualquer igreja, sem exceção, é a reunião de oração. E quando não somos fortes em oração, estamos dizendo para Deus, podemos dar conta. É claro, vamos orar se sofrermos uma invasão, vamos orar se tivermos um período de fome. Temos um Deus de grande utilidade. Frequentemente dizemos aos jovens, agora olhe, você tem que ler sua Bíblia e manter suas orações. Você precisa manter sua vida de oração a fim de manter sua vida cristã. Não é assim. Não é assim. Você precisa manter sua vida cristã a fim de orar. O maior expositor do mundo vivo ainda hoje me disse pessoalmente, não tenho nenhum problema, eu adoro expor a palavra. Meus livros, ele escreveu muitos livros, mas disse, sempre achei a oração tão difícil. Eu simplesmente acho a oração a coisa mais difícil do mundo. Leia Atos dos Apóstolos e tudo o que você verá será oração. Oração, 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 oração. Quando eles acabaram de orar, o lugar tremeu. Se você quer ler sobre a vida de oração de Jesus, leia o Evangelho de Lucas, porque em cada momento ele mostra Jesus como um homem de oração. Lembro-me de uma série de reuniões que tivemos em Gales em 1949. Após 3 dias, uma senhora, Sra. Lewis, me disse, irmão Ravenhill, isto é o mais próximo ao avivamento Welsh que tivemos. Isto foi 40 anos após o avivamento Welsh. Sra. Lewis, qual é o ponto de identificação? Por que subimos o monte agora como subimos então? E ela explicou, na noite passada, na noite anterior e na noite anterior àquela, disse ela. Foi só quando chegamos à estrada e nos despedimos uns aos outros que nos demos conta de que ninguém havia dito uma única palavra. Estávamos tão impressionados com a majestade e a presença de Deus. Nosso povo não sai da porta da igreja dizendo, ei, você acha que os Cowboys vão ganhar hoje? Isto é loucura. Quando foi que você saiu do santuário sem ousar dizer uma só palavra? A igreja precisa redescobrir 2 coisas. Uma, a majestade e a santidade de Deus, e a outra, a pecaminosidade do pecado. Oração não é a coisa mais fácil do mundo. Oração é a coisa mais difícil do mundo. Oração é a coisa mais necessária do mundo. Tive o prazer de orar com frequência com Duncan Campbell, um homem que Deus usou no avivamento de Hebrides a partir de 1950. Perguntei a ele um dia sobre um certo acontecimento e ele disse, sim, é verdade. Quando eu estava ministrando, o lugar era como ferro. Parecia que Deus estava a 1 milhão de milhas de distância.
E minha mensagem era como jogar uma bola de borracha na parede. Minhas palavras voltavam para mim. À sua frente estava toda sorte de ministros, mas ele não falou nada aos pregadores e aos diáconos e anciãos. Ele apontou para um menino sentado ali, chamou-o pelo nome e disse: "Rapazinho, você pode orar?" Um estudante de 16 anos. E ele se levantou e disse, no seu sotaque escocês: "Ah, de que adianta orar se não estamos andando direito com Deus?" E começou a citar o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. E daí por diante. E quando ele terminou, Duncan me disse: o silêncio da eternidade estava no prédio. E o garoto orou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. E então, quando ele orava como se pudesse ver o invisível, ele disse: Satanás. Oh, eu ouvi pessoas dizerem isso quase em tom de brincadeira em algumas reuniões. Tire o demônio deste lugar. O garoto estava ali e disse: Satanás, eu te repreendo. Saia deste território. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu invoco o sangue de Cristo. Saia. E como se uma tomada tivesse sido ligada no céu, Deus veio sobre a reunião, ele veio sobre uma taverna no fim da rua e as pessoas a abandonaram. Ele veio sobre um salão de baile no fim da rua e as pessoas o deixaram. Hoje temos que arrastar as pessoas até o altar. Se você quiser se prender inteiramente às Escrituras, verá que no Novo Testamento não havia apelos, chamadas ao altar. Apelos ou chamadas ao altar são uma invenção para quando o Espírito Santo não trata com as pessoas. Esse garoto orou e o Espírito Santo veio e toda aquela comunidade vibrou com Deus. Veja, pregador, você só tem 2 coisas a fazer, e não 22. Você não tem que ser porteiro e dirigir um negócio e controlar o orçamento da igreja e toda aquela tralha. Se você quer ser um verdadeiro pregador da Bíblia, você só tem 2 coisas a fazer, de acordo com Atos 6:4, entregar-se continuamente à oração e à palavra de Deus. Isto é tudo que você tem que fazer. Quem vai visitar os doentes? Os diáconos. Quem vai enterrar os mortos? Os diáconos. A Escritura diz claramente: deixe que os mortos enterrem os mortos. Gosto de brincar, sabe? Queremos que a igreja funcione do nosso modo. Deus abençoe nossos planos. Deus abençoe o que fazemos. Quando Alexander McLaren foi para aquela igreja grande em Manchester, Inglaterra, e eu já ministrei naquela igreja, havia centenas de assentos ou mais. Os diáconos, grandes irmãos barbudos naqueles dias, fizeram-lhe um monte de perguntas, às quais ele respondeu. Finalmente disseram: lhe pedimos para ser o pastor desta igreja. Lhe daremos uma nova casa, a mobiliaremos, lhe compraremos uma charrete e cavalos, como dizemos na Inglaterra, e lhe daremos um alto salário. Depois prosseguiram e perguntaram: o senhor aceita? E ele disse: está bem, eu aceito. Isto é, se vocês aceitarem as minhas condições. Você tem condições. Você sabe, muitas igrejas pensam que quando empregam um pastor estão alugando um carro na Hertz. É melhor entrar e se encaixar ali. E quais são as condições? E ele expôs algumas. Mas uma coisa vital que expôs foi esta: não farei visitas. Dr. Tozer, eu amava aquele homem precioso e falava com ele frequentemente, só nos 2 em seu escritório, e orava com ele. Dr. Tozer nunca foi à escola bíblica, nunca foi ao seminário. Ainda assim, era um dos homens mais instruídos que jamais conheci. Fiquei na casa de um membro de sua igreja e ele disse: sabe, frequentei a sua igreja por 25 anos e ele não veio à minha casa nem 5 vezes. Mas vou lhe dizer, ele faz tudo o que é necessário. Sabe, irmão, você não precisa anunciar o fogo. Você não precisa anunciar no jornal. Esqueça. Deixe a glória do Senhor encher o templo. As pessoas virão de centenas de milhas. Porque há fome em toda parte. Meu telefone toca constantemente. Vou mudar-me para cá, vou mudar-me para lá. Você conhece uma igreja que está realmente pegando fogo por Deus? Uma igreja onde tem reuniões de oração que duram a noite inteira? Nenhuma igreja deveria funcionar atualmente sem uma reunião de oração de uma noite inteira. O que você quer? Projeção social? Ou você quer fogo? Eu disse na noite passada: acho que a maior honra que jamais foi dada a um pregador na história não foi dada por homens. Foi dada por demônios. Quando aqueles demônios disseram: Jesus eu conheço e sei quem é Paulo. Vamos lá, pregador. Você acha que se o diabo tem uma lista dos 10 homens mais perigosos da América, você é um deles? Eu prefiro ser o último homem na lista de homens perigosos do diabo do que o primeiro homem em qualquer lista de honra que você possa me dar por pregar bem. Direi novamente:
Irmão, se você não é conhecido no inferno, você não vale um punhado de feijões. Temos que entender que não estamos combatendo uma situação local. Não estamos combatendo o vício das drogas. Não estamos combatendo a pornografia em massa. Estamos cercados por um paganismo militante e arrogante. Se você dissesse ao seu avô há 40 anos atrás que 40 mil homossexuais iriam desfilar pela Main Street, ele diria, não na América. Sabe? O adultério e o divórcio estão atingindo proporções de uma praga até na Igreja de Deus. Não temos moralidade decente em algumas igrejas, quanto mais espiritualidade. Não elegemos diáconos porque eles são cheios de fé e do Espírito Santo. Os indicamos porque possuem 2 postos de gasolina e uma banca de cachorro-quente. Outra coisa que Jesus fez, ele orou toda a noite antes de escolher seus discípulos. Se orássemos toda a noite antes de escolhermos nossos diáconos, garanto que metade deles não seriam admitidos. Se tivéssemos que obter o testemunho do Espírito a respeito. Ouço pessoas dizerem, por que você não escreve um livro sobre alguns métodos de avivamento? Não, eu não posso fazer isso. Não precisamos da fórmula para o avivamento. A fórmula para o avivamento está na palavra de Deus, ou então não existe. A fórmula do avivamento é: pregadores precisam chegar ao altar e chorar por não terem lágrimas, gemer porque não há mover do Espírito de Deus, pedir perdão a Deus por termos de certo modo manipulado o sobrenatural. Agora, não estou só pensando em milagres de cura de membros tortos e outras coisas do gênero. Creio que o maior milagre que Deus pode fazer é tirar um homem ímpio de um mundo ímpio e tornar aquele homem ímpio um santo e colocá-lo de volta em um mundo ímpio e mantê-lo santo. Mas hoje na igreja estamos com mais medo da santidade do que do pecado. Se um homem imundo com um espírito imundo faz coisas imundas, se um homem vil faz coisas vis porque tem um espírito vil, certamente o homem que tem o Espírito Santo nele viverá uma vida santa. Não pergunto mais às pessoas se elas são salvas, esqueça. Todos são salvos, isso não quer dizer nada. Não pergunte a um homem se ele é nascido de novo, apenas olhe suavemente para ele. Não importa quem ele seja, pentecostal, presbiteriano, metodista ou menonita, apenas diga, irmão, Cristo vive em você? Bem, não é este o padrão do novo nascimento? Não é isto que Paulo diz, Cristo em nós a esperança da glória? Ouço muitíssimo sobre os dons do Espírito, tudo bem. Ouço menos sobre os frutos do Espírito. Ouço menos ainda sobre dar frutos para a santidade. Ouço menos ainda sobre produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe por que algumas pessoas não acreditam nos nossos convertidos? É porque eles não voltam e limpam a tremenda sujeira que fizeram um dia quando têm a oportunidade de fazê-lo. Devolver o dinheiro roubado, sustentar o bebê da garota que engravidaram e outras coisas que deveriam fazer. Dar frutos. Uma árvore saudável produz frutos. É a árvore que tem toda a vida fluindo que produz o fruto. Um dia, Napoleão correu seu dedo por cima de um grande país quando falava com seus generais e disse, aqui jaz um leão adormecido, deixem-no dormir. Porque ele disse, se esse país um dia despertar e armar o seu potencial humano, tanto quanto o seu potencial mineral, ele sacudirá o mundo. O país que ele indicava, caso você esteja interessado, era nada mais nada menos do que a China, nossa maior dor de cabeça. Veja o diabo de pé ali. Ele corre o dedo por sobre o mapa. Ele está correndo o dedo sobre a Igreja de Jesus Cristo e dizendo, lá está a Igreja de Jesus Cristo dormindo, deixem-na dormir. Porque se ela jamais redescobrir o poder do Espírito Santo, se ela jamais redescobrir o poder de ressurreição de Jesus, ela sacudirá o mundo. Eu imagino o quanto de nossas vidas está dominado pelo Espírito de Deus. Não podemos ir às congregações. Deixe que os sacerdotes chorem entre o pórtico e o altar. Caminhei em volta do pódio um dia em uma distinta e maravilhosa universidade, com 400 alunos ouvindo. Simplesmente caminhei em círculos e disse aos professores, senhores, vocês estão ensinando jovens a serem pregadores. De certo modo, eles vão guiar a igreja nos dias futuros. Diga-me, vocês têm para eles um curso de choro? E se eles se graduarem, vocês têm um curso de gemidos? Um velho professor veio e sentou-se nos fundos de uma de minhas reuniões. Ele acreditava na antiga pregação sobre sangue e fogo, fogo do inferno e vida santa, e uma igreja sendo algo que Deus depositou no mundo somente para mostrar às pessoas como Ele pode nos redimir e preparar uma noiva para si. E sabe, todos os outros professores naquela universidade diziam, aquele velho está senil.
Gosto de um antigo ditado, creio que de Montgomery: todas as coisas da terra com a terra passarão, mas a oração agarra a eternidade. E se vamos ver como Deus vê? Ao orar, recentemente o Senhor parecia me dizer: se você afirma ser cheio do Espírito Santo, as coisas que entristecem o Espírito entristecerão você. Sobre quem o Senhor despeja as suas cargas? Será que ele as embrulha e lança no esquecimento? Não, não, não. Ele diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não queremos que as pessoas pensem que somos deprimidos. Dizer, tudo é deprimente lá fora. Por que esconder? Estamos correndo em direção ao julgamento mais rápido do que você poderia pensar, a não ser que haja uma intervenção divina. E a chave, mais uma vez, é o choro dos sacerdotes, o gemer dos sacerdotes. Sem dúvida necessitamos de um avivamento nascido nos céus que sacuda a terra, que aterrorize o inferno. E ele só virá por meio do quebrantamento, virá através da honestidade. Virá quando admitirmos o que é verdade para a maioria nos dias de hoje, que temos somente uma forma de piedade. Graças a Deus por não sermos nojentos e por não sermos imundos e por não sermos beberrões e por não termos amantes ou algo assim. Somos muito bons. Ah, sim, exatamente como Israel. Eles saíram do Egito e chegaram a Cádiz Barneia, e em vez de irem para a terra prometida, ficaram empacados. Cádiz Barneia deveria ser a porta de entrada e tornou-se um objetivo. Deveria ser uma passagem e tornou-se um terminal. Deveria ser uma pedra para subirmos a outro lugar, mas tornou-se uma barreira. Deixe-me fechar isso. Eu estava lendo, e creio que leio isso toda semana, ou recito para mim mesmo, aquele impressionante capítulo que chamamos o capítulo da fé em Hebreus 11. A fé é mencionada 24 vezes naquele capítulo. Acho que a chave não é somente a palavra fé. Acho que a chave é o versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Ele é o quê? Ele é tudo o que Ele diz ser na sua palavra. Então, sabe, eu leio Hebreus 11. Eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Li isso e me ajoelhei para orar em meu escritório, e é como se o Senhor dissesse: diga isso de novo. Então eu disse: Senhor, essas pessoas há tanto tempo subjugaram reinos inteiros, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E como alguém disse este ano, e nenhum deles tinha uma Bíblia. Você já pensou nisso? Deixe-me levá-lo de volta a um tempo quando o povo escolhido de Deus vagava em peles de carneiro e de cabra. Agora temos uma terra que mana leite e mel. E igrejas fluindo com leite e mel. Como se Deus olhasse para o exterior. Esqueça. Ele olha para o interior. Aquela gente nunca teve 66 livros. E sabe, se o Senhor insistir por mais 100 anos, o que ele não fará, mas se o fizesse, o Senhor não teria nada a acrescentar àquele livro. Ele disse tudo o que tem para dizer ao homem. Na minha juventude, eu costumava assistir a uma escola bíblica onde o Dr. G. Campbell Morgan costumava pregar frequentemente. Um professor bíblico fascinante. E me lembro quando, ainda adolescente, eu pensava: um dia vou ficar por trás dele e perguntar que tipo de Bíblia ele tem, porque tudo aquilo que ele tem não está na minha Bíblia. Não me importa se você está pensando em Finney, ou Wesley, ou Booth, ou em qualquer grande figura majestosa que dirigiu a Igreja de Deus e viu o avivamento, nenhum deles tinha uma Bíblia maior do que eu e você temos. É a mesma palavra. Mais uma vez, porém, é melhor nos decidirmos se ela é absoluta ou obsoleta. Digo a você, se este livro não tem a resposta para um mundo estragado, corrompido, decadente, não há resposta para ele. Nós ultrapassamos em pecado a Sodoma e a Gomorra. Você sabe que há 600 milhões de Bíblias na América? Você gostaria de adivinhar quantos milhões ou bilhões de fitas cassetes bíblicas existem na nação? Gostaria de tentar estimar quantos seminários há? Ou escolas bíblicas? Ou quantas mensagens do Evangelho são pregadas por toda a nação? Temos 500 estações de rádio que divulgam algo sobre o Evangelho. Deixe-me dar-lhe o outro lado e termino. Somos a nação mais destroçada que já houve na história. Temos mais lares destruídos. Temos mais corações despedaçados por causa desses lares destruídos. Temos mais crianças destruídas por causa desses lares destruídos. Temos mais mentes destruídas pelas drogas. Temos mais corpos destruídos. Cerca de 1 milhão de garotas no último ano engravidaram abaixo dos 17 anos de idade. E as pessoas estavam desfilando há alguns anos atrás. Parem a guerra no Vietnã. Parem a guerra.
Não temos o direito de matar. Porém, calcula-se que no último ano levamos mais de 10 milhões de bebês à morte antes de terem saído do ventre de suas mães, em um país cristão. Meu Senhor, o que acontece em um país pagão? Você acha que o Deus Todo-Poderoso vai ignorar o nosso pecado por muito mais tempo? Eu não. E os legisladores não podem nos ajudar. E os bancos não podem nos ajudar. E o governo não pode nos ajudar. E o dinheiro não pode nos ajudar. Nosso socorro vem do Senhor. E a única forma é em submissão e quebrantamento. Que saiamos e digamos, muitos de nós, Senhor, eu não tenho a visão que costumava ter. Eu não tenho a paixão que costumava ter. Eu não tenho a preocupação que costumava ter. Não pela América, mas pelas almas perdidas. As almas perdidas primeiro, a América depois. Estou convencido de que a chave está no ministério. Talvez a forma de começar o avivamento na sua igreja seja levantar-se no próximo domingo de manhã e dizer, olhem, quero lhes falar, eu não tive paixão pelos perdidos. Não derramei lágrimas pela humanidade perdida. Tive tantas coisas pelas quais me interessei. Creio que uma chave para a vida do apóstolo Paulo era essa. Isto eu faço. Ele vivia Deus. Ele pensava Deus. Ele orava a Deus. Isso é tudo. Você pode chicoteá-lo, mas não pode tirar isso dele. Ele pode flutuar em um pedaço de madeira no Mediterrâneo por uma noite e um dia, 36 horas. Mas você não pode tirar isso dele. Tentaram matá-lo de fome, mas não conseguiram tirar isso dele. Ele teve uma visão da cruz, teve uma visão do poder da ressurreição. Ele compreendeu que a maior coisa deste lado da eternidade é ser um homem cheio de Deus. E sai e proclama aquela mensagem, seja indo aos judeus, aos bárbaros, aos gregos, aos intelectuais. Ele está tão em casa na capital intelectual do mundo, Atenas, como na capital religiosa do mundo, Jerusalém. Deus nunca pretendeu que a sua igreja se desviasse. Deus nunca pretendeu que a sua igreja funcionasse com nada menos do que a cristandade apostólica. E é tempo de chamar a igreja à oração. Creio que se fôssemos tão espirituais como pensamos, teríamos ido à igreja ontem em pano de saco e com as mãos cheias de cinzas para colocar sobre nossas cabeças e gemer pela glória que se foi. Posso quase ouvir Duncan Campbell dizer como gritavam na Escócia, oh, se tu fendesses os céus e descesses. Sabe, nunca veremos Deus se mover até que ele tenha parado o trânsito, até que as pessoas nas lojas cantem, até que as luzes não se apaguem semana após semana, até que o Espírito Santo se mova nas fábricas. Ele fez isso em outros avivamentos. Ele nos chamou para ficarmos na brecha, para sermos reparadores de brechas, para trazermos os poderes do mundo vindouro sobre este dia materialmente cego em que vivemos e sobre esta sonolenta igreja de Laodiceia. Quando ele esteve na terra, ele limpou o templo. Sinto que ele precisa ser limpo novamente do mundanismo, do materialismo. Que o Senhor possa nos ajudar a sondar nossos corações, assim como a sondar as Escrituras. Ajudar-nos a sermos honestos e a admitir que falhamos, a buscarmos o lugar de oração e o lugar de limpeza e o lugar da unção. Talvez um elo vital entre o seu Espírito eterno e este mundo perdido e atribulado lá fora. Que a sua glória brilhe novamente. Você acabou de ouvir um sermão lido pelo canal Sopro do Eterno. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe e edifique a vida de uma pessoa. Obrigado e que Deus te abençoe.